Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar sobre o lar de cada um de vocês e sobre os vossos corações, os levando à tranquilidade necessária, à paciência necessária, à compreensão necessária e, acima de tudo, a harmonia necessária para enfrentarmos estas adversidades. Quero lhes falar nesta tarde, 6 de abril de 2020, após já um bom período que nós estamos recolhidos em nossos lares, quero lhes falar a respeito da responsabilidade individual de cada um. Preste atenção, querido. Deus tornou o homem responsável pelas suas próprias atitudes, decisões comportamentais. Está entendendo? Falando bem calmo para você entender. Você é responsável por tudo que você faz perante Deus. Como começou isso? Na lei de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o Senhor disse que aquele pai que cometesse pecado diante dele, fizesse maldade contra o seu próximo e andasse em desobediência aos seus mandamentos, ele seria responsável pelo seu pecado e, consequentemente, traria sobre a sua descendência também sofrimento. O Senhor foi específico: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Qual era o propósito de Deus? Nesse mandamento, mostrar ao homem: já que você vai me desrespeitar, entenda que eu posso permitir que o seu pecado vá sobre o seu filho e cause dor a ele, as consequências do seu pecado. Então Deus queria fazer com que o homem o temesse e não praticasse nenhuma desobediência em relação à sua palavra. E a lei veio forjando novos homens, tentando moldá-los de acordo com a profecia e com as correções que Deus trazia ao povo através dos reis, dos profetas, dos patriarcas e todo este contexto de ensinamentos foi sendo passado de pai para filho. Só que chegou um momento que o povo começou a abusar. Como você mesmo que está em sua casa sabe disso, que você já se cansou de ficar dentro de casa. Você não está tolerando mais ficar dentro de casa. Está achando que o castigo está sendo pesado demais. Então preste atenção que eu vou te falar algo tremendo sobre a sua vida neste momento. Olhe bem, o Senhor então, percebendo que já não havia mais temor por parte daquele que queria desobedecer ou quebrar as regras, quebrar as normas, então ele disse essa palavra. Há um ditado, capítulo 18, livro de Ezequiel, porque há um ditado rondando no meio do povo de Israel, o seguinte: os pais comem uvas verdes, mas os filhos é que terão seus dentes apodrecidos. Está dando para você entender, querido? O ser humano é assim. Quando ele quer desobedecer a Deus, ele não preocupa com as consequências do pecado. E principalmente se Deus disser que não vai puni-lo, vai punir os filhos dele. Aí que ele fica tranquilo, ele fica à vontade, ele se acha diante de Deus. O Senhor, percebendo isso lá dos céus e compreendendo que a maldade se multiplicava porque o temor a ele havia desaparecido por completo dentro de Israel, então o Senhor desceu e falou assim: eu vou acabar com isso. A partir de hoje não será assim mais. A alma que pecar é esta que vai morrer. Então ele diz: por que que se um filho viver honestamente diante de mim, obedecer os meus ensinamentos e não cometer nenhum erro diante de mim, eu não punirei ele por causa do pecado dos seus pais. Aí o povo ficou indignado com isso. O senhor está mudando as regras?
O que é isso? Até hoje a gente não era desse jeito. Por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai mais? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom diante de Deus. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, por isso é certo que ele vai viver. E aí o Senhor confirma: aquele que pecar é este que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado do seu pai, e nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por mim, aquela que pratica bondade, aquela que é obediente, aquela que segue os meus mandamentos, aquela que me teme, aquela que se preocupa comigo. Esta pessoa eu o abençoarei. Mas aquele que ousar me desafiar, desobedecer os meus ensinamentos, desobedecer as regras que eu estabeleci de conduta moral e espiritual, este eu vou julgá-lo e ele certamente morrerá. Muito bem. Essa palavra não pareceu bem ao povo, como não está parecendo bem ao povo hoje ficar recolhido dentro de casa. Isso não está certo, isso não é legal. Já tenho visto e ouvido essas expressões. Estou cheio disso. Parei. Vou começar agora a agir conforme o meu pensamento. Você tem o direito, querido. O livre-arbítrio foi dado por Deus exatamente para isso. Para você tomar a decisão que você quiser na sua vida. Você pode fazer tudo que você quiser. Pode fumar, beber, jogar, matar, roubar, prostituir. Pode fazer o que você quiser. Só que você tem que se lembrar de uma coisa. Você terá que responder por todos os seus pecados diante do Senhor. E a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então o que te espera é a morte. E morte significa separação de Deus. Isto significa que quando você morre na terra em pecado, você estará definitivamente separado de Deus. Não tem essa de chegar lá no caixão depois e falar assim: tadinho, foi tão bom, oh Deus, perdoa os seus pecados e que ele vai para o céu. Não existe isso não. É aqui e é agora que você tem que tomar posição de obedecer o Senhor e andar nos seus caminhos. Querem ver como é que a palavra continua? Diz o verso 29. E vocês dizem assim: o que o Senhor Eterno faz não está certo. De jeito nenhum, isso não é justo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é vocês que não estão certos. Está entendendo, querido? Aí o Senhor diz assim: agora eu, Senhor, estou dizendo a vocês que eu vou julgar cada um pelo que tem feito. Você é responsável por tudo que você faz. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que os seus pecados os destruam. Querido, o nosso pecado, o pecado que eu pratico, o pecado que você pratica, ele faz separação entre nós e Deus. Mas se você voltar ao altar do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas se você continua persistindo na sua estupidez, na sua ignorância, tentando confrontar a palavra de Deus, o fim vai ser desastroso para a sua vida. Não ouse desafiar o Senhor nem a sua palavra, porque o pecado lança você para longe de Deus. E olhe bem o que ele diz mais: abandonem de todo o mal que vocês vêm fazendo. Crie dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova, porque vocês querem morrer. O mundo ensina muitas das vezes que nós não mudamos. Lógico que o ensinamento do mundo não dá prática para você mudar, mas Deus pode te ajudar a mudar a sua natureza e se tornar um homem bom, de coração bom, uma mulher boa, de coração bom, um jovem bom, de coração bom. Você só precisa se arrepender dos seus pecados. E ele termina dizendo: eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor, portanto parem de pecar e vivam. Parem de pecar e vivam. Para de desobedecer e vivam. Esta é a palavra de Deus para você nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, arrependa-se e converta-se ao Senhor, porque Ele é perdoador e grande em misericórdia. Amém e amém.